Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui para mais uma live hoje. Vou esperar vocês entrarem, né? E essa live de hoje nós vamos falar sobre um assunto histórico, né? A gente tem que pensar aqui na nossa história. E esse ano a gente comemora os 200 anos da independência do Brasil. 200 anos do nosso país. E nós vamos falar justamente quem foi assim uma figura importantíssima, que pouco se conhece, que foi assim uma pessoa que influenciou, foi quase um artífice dessa independência, que é a Imperatriz Leopoldina, uma princesa austríaca que casou com Dom Pedro I. E para saber detalhes de por que ela foi tão importante, a nossa live de hoje é com o escritor, pesquisador Paulo Resutti. Né? Paulo Resutti tem vários livros sobre a família imperial, né? E ele é um cara incrível, vou dizer aqui para vocês, ó. Ele é pesquisador de História de São Paulo e do Brasil, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, do Instituto Histórico de Petrópolis, do Instituto Histórico e Geográfico de Campos de Goytacazes e trabalhou como consultor técnico na exumação dos corpos dos primeiros imperadores do Brasil. Olha só que interessante, né? E ele também encontrou cartas incríveis no Arquivo Histórico da Hispanic Society of America em Nova York, que foram 94 cartas inéditas do imperador Dom Pedro I para Domitila de Castro, a Marquesa de Santos. Já publicou livros como O Primeiro Reinado, A Verdadeira História da Marquesa de Santos, enfim. Vamos saber aqui com Paulo Resutti por que foi tão importante a independência do Brasil. Vamos ver se ele entra. Já chamei. Oi, Márcia, Paulo. tudo bom? Prazer em falar com você, Paulo. Tudo bem? Prazer é meu. Tudo. Estava falando um pouquinho aqui de você. Lógico que muita gente já lhe conhece, né? Sabe das suas referências todas. E eu acho incrível que você tenha sido também uma das pessoas que participou da exumação dos corpos dos imperadores, né? Eu acho que deve ter sido um momento Inclusive, o da incrível. Leopoldina foi o primeiro que foi exumado. Ah, foi, é. Ah, depois a Aham, gente vai falar sobre isso, né? Porque tá bom. tem muita história sobre a morte dela, né, Paulo? Bastante. Pois é. Agora me diz uma coisa, por que a Leopoldina, você escreveu esse livro, né, que é importantíssimo, falando a história não contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil, Dona Leopoldina. Por que ela... Você está com o livro aí para mostrar? Tô, esse Olha, daqui. você pode mostrar a capa para gente, né? Aliás, Aham. a pintura é linda, né? A Sim, ela pintura da tá. Leopoldina. Esse quadro tá no Palácio do Hofburg. Não, tá em Schönbrunn, em Viena. Schönbrunn. É, e esse livro, em 2000, eu lancei em 2017 e em 2019 ele entrou para o Plano Nacional do Livro e do Material Didático. Mais Foi. de 200 mil crianças já estudaram aí, jovens, né, Fundamental 2, já deram uma olhada nesse livro porque ele entrou para o plano didático das escolas, né, que pertencem ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, que são adeptas ao PNLD. Então a nossa criançada já está tendo uma outra visão um pouco mais apurada dessa mulher importante para a nossa história. Pois é, e eu acho que o Brasil carece desse tipo de literatura, né? Que a gente fale um pouco desse passado, que a gente quase não fala no Brasil sobre esse passado, que foi tão importante, que é o começo do Brasil. Pois é, parece que tem não sei se é um preconceito ou uma questão de querer fazer primeiro terra arrasada para mostrarmos alguma coisa. Só que a gente tem toda uma história que, quando a gente vai para fora do Brasil, a gente se maravilha, né, da história dos outros, né? Mas a gente também tem história. Eu lembro que há muitos anos atrás eu tinha um projeto de turismo histórico. E eu tinha desenvolvido um circuito em São Paulo, no centro, para falar sobre a Marquesa de Santos. Então era São Paulo da Marquesa de Santos, que o ano passado virou até uma exposição dentro do Museu da Cidade de São Paulo. E aí eu achava engraçado que teve uma mulher que eu nunca vou esquecer, ela virou para mim e falou assim: eu fiz o circuito das bruxas em Dublin e eu não sabia que a minha cidade onde eu nasci tinha tanta história. Que Então coisa incrível, hein?
a gente tem essa coisa de menosprezar a nossa história, né? Eu não sei se isso é um plano assim do tipo meio maquiavélico, do tipo assim, vamos falar que o nosso passado não vale nada para a gente poder ser é, entrega tudo para os outros, entendeu? Deixa a É, gente, sabe assim, não a tem passado, menos-valia, então né? É menos-valia, é é, passado, não adianta nada, não existe mais, acabou, mas não é é, isso, né? São as nossas raízes. E daí vem as nossas sim, bem ou tradições mal, né? Para o também. bem e para o mal. Exatamente, exatamente. E, Agora, ô e Paulo, assim tem, por que que você, como historiador, né, você deve estar vendo muito isso, né, porque você dá inclusive cursos, faz palestras, as pessoas quando começam a encontrar a história, elas se envolvem com essa história, né? É tão difícil porque sim. a gente não tem essa visibilidade que deveria ter, né? Pois é uma coisa bem triste, assim, porque essa visibilidade, às vezes, a gente encontra, como eu disse, no exterior e não encontra aqui. Eu nunca vou esquecer, uma vez eu estava num castelo, no castelo de Ljubljana, na Eslovênia, e estava ouvindo o áudio guia, e de repente, lá na Eslovênia, eles estavam falando sobre a Leopoldina, porque a Eslovênia Olha, fez parte da Áustria. E estranho. no audioguia em português eu ouvindo eles falando da princesa que saiu daquela região e foi para a América, sabe assim? E a gente não dá valor para essas coisas que, Não de dá. repente, um antigo país que pertenceu à Áustria ainda fala sobre isso, porque ela passou por lá, então tem uma certa, sabe? Eles mantêm essa lembrança. E aqui o Brasil, a impressão que dá é que é o eterno país do futuro, que esse futuro nunca chega e a gente destrói o passado olhando nesse futuro, né? É verdade. E, e Ô, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu estava lendo sobre ela também, um pouquinho assim mais para a nossa entrevista, aqui para a nossa live, e eu vi que o avô dela era um homem muito avançado para a época, né? Porque ele preparava os netos, eu acho que como é que era o rei da Áustria? da Áustria, eles tinham essa pretensão de preparo dessas arquiduquesas e mesmo dos arquiduques, os arquiduques, obviamente, para poderem acessar, né, o trono, para ascender ao trono, de uma maneira pre, o mais preparado possível. E as mulheres da família dos Habsburgos, durante gerações, elas eram preparadas, muito bem preparadas. A Maria Antonieta até é um ponto fora da curva nessa história toda, muito bem preparadas para ser a melhor esposa de um monarca. Então, para ser a grande aliada de qualquer homem com que elas fossem se casar. Então, elas tinham um preparo, uma educação muito superior à de qualquer mulher da época que pudesse vir a ter. Mulher era muito educada. Então, uma mulher bem educada, ela não tinha acesso a, por exemplo, fácil, pelo menos a matemática e a outras coisas que eram destinadas ao homem. Mulher não era para isso. Então, as arquiduquesas da família Habsburgo, elas tinham o que a gente considera como um currículo completo. Elas tinham o currículo que um homem tinha na época delas. Então, era justamente para que elas pudessem ser o braço direito desses futuros imperadores e reis com que elas fossem se casar. Que a Áustria tinha uma mentalidade, isso mais anterior ainda, que eles tinham um dístico, que é um ditado, os Habsburgos, que era os outros que façam a guerra, tu, Áustria feliz, casa-te. O que os outros conquistam por Marte, o deus da guerra, tu conquistará por Vênus. Por casamento, Exatamente. E por assim, a casamentos Áustria, reais. exatamente. E a Áustria, ela conquistou a Boêmia e outras regiões por causa do casamento, que acabaram sendo incorporadas ao Estado austríaco. E a irmã Então deu muito certo. da imperatriz não foi casada com Napoleão, não casou com É, Napoleão? exatamente, que foi uma troca, né? Era uma coisa para apaziguar o Napoleão, aliás, porque ele já tinha invadido duas vezes Viena, tirado várias possessões dos Habsburgos, então acharam que essa aliança seria o ideal. Então, desde pequena, apesar da Leopoldina ter muito essa visão romântica,
ela poderia ter visto que princesas são meio que um jogo, né? Isso depois, no final da vida, ela vai perceber quando ela escreve uma das últimas cartas dela com medo a respeito da filha dela, Maria, que vai ser a Rainha Maria II de Portugal, que vai ter que ir para Portugal casar com o tio, o Dom Miguel. E aí ela escreve numa carta assim, nós princesas somos tais dados, jogados à sorte ou ao azar. Só Que que só no coisa, final da né? vida ela percebe isso. É Mas verdade. elas eram elementos de troca De político troca. total. Não tinham dono, não eram donas da própria vida. Na época também as mulheres eram totalmente, né, comandadas pela família, né? O É, pai, o pela família e nome pelos homens. Ela, a determinava. mulher livre era mulher viúva. Por isso que Pois é. dificilmente uma viúva voltava a casar, porque aí ela tinha direito ao dinheiro, a comandar a própria vida. Pois é, o Paulo, quando você falou da preparação das mulheres, das arquiduquesas, era o que que era? Era matemática, era também um pouco de história política, de geopolítica que elas aprendiam. O Sim, que de mais? tudo. Geometria, desenho, isso aí era currículo básico. Mas assim, elas tinham noção de tudo que estava acontecendo no mundo, elas eram bem informadas, no caso, principalmente da geopolítica, ainda mais na época napoleônica, que você estava vivenciando isso. A Leopoldina, ela não participa diretamente do Congresso de Viena, que vai acertar o mapa da Europa pós-Napoleão, após a queda de Napoleão. Mas ela convive com todos esses grandes diplomatas que estavam em Viena nessa ocasião, diplomatas esses que depois ela vai rever no Rio de Janeiro, como o Charles Stuart, o Charles Stuart, que vai ser o responsável, o plenipotenciário enviado pelo Dom João, quer dizer, a Inglaterra, vai intermediar a nosso tratado de paz e aliança após a separação. Então, ela já conhecia o Charles Stuart e outros diplomatas lá de Viena, da época do Congresso de Viena, onde ela vai dançar as primeiras valsas vienenses. A valsa ela nasce no meio do Congresso de Viena, uma representação do poder da Áustria, tanto que vai ser banida da Inglaterra por causa disso por um período, porque representava muito a Áustria, a valsa. Hum. E e aí, então, tem todo esse elemento de essas teias, né, de sociabilidade que ela vai criando, e que depois isso vai ser até importante para o reconhecimento do Brasil como nação, né, essa rede que ela criou já na Europa, e sem saber que ela ia acabar usufruindo disso como primeira imperatriz do Brasil. Porque quando ela A- casa com o Dom Pedro, ela casa para ser rainha de Portugal. Né? Ela vem para o Brasil, a corte está aqui e, e a ideia era que essa corte retornasse para a Europa. Então, quando ela casa e vai atravessar o Atlântico atrás desse príncipe, né, atrás desse príncipe que ela casou por procuração em Viena em 17, ela está crente que ela vai rever a família, que ela vai poder, que ela vai ir para Portugal depois e vai poder rever em algum momento a família. Na verdade, isso não é o que o destino vai Pois é. guardar para ela, né? Agora, Paulo, como é que é? Quer dizer, antigamente as pessoas se conheciam por pinturas, né? Então, a pintura dela chegou para Dom Pedro, né? E a pintura dele chegou para ela. E tem assim um É, folclore de que quando ela chegou, Dom Pedro ficou meio decepcionado. O que que aconteceu realmente? não, na verdade, essa lenda é a respeito mais do Dom Pedro II. É mais Dom Pedro II, é? Para ela, pelo contrário, porque ela mandava cartas dizendo que ele era fogoso e tal, e tinha que inventar que estava com dor de cabeça para ver se se livrava do marido. Ele era bem, assim, não teve uma Mas decepção ela era uma mulher inicial. bonitinha, porque na pintura aí do livro ela é uma graça, ela é uma mulher bonita, uma moça bonita. Existe controvérsias, porque assim, a gente encontra gente falando bem, gente falando mal, nesse livro eu trago a descrição que é feita dela por um mercenário alemão que estava aqui no Brasil e que assim, o cara se derrete por ela, sabe? É uma coisa assim, o cara tá embevecido por ela. O que acontece é o seguinte, era uma mulher acostumada a invernos rigorosos e verões amenos. Aqui ela chega, ela tem o oposto disso.
Fora a Coitada, hein? culinária, que ela não se acerta com a culinária portuguesa de jeito nenhum, que ela achava tudo gorduroso, ela tem saudades da coisa. E outra, ela viveu grávida todo o tempo que ela permaneceu no Brasil. Então, assim, ela tá sempre inchada, as representações dela no Brasil, ou ela acabou de ter criança, ou ela tá grávida de novo por estar esperando um outro filho. Então, assim, tem gente que acha bonito, tem gente que acha feia. Eu não vou me meter Não, nessa isso também briga. não é importante. Isso não é importante. Não. O importante é saber que Vai... ela tinha uma cabeça privilegiada também, né? Porque ela também Sim, ela era estudava muito inteligente. mineralogia, né? Biologia, por mais que ela era assim, bem Ela estudiosa. gostava muito de mineralogia, tanto que ela brinca que quando. Porque tem um tio dela que. Esse tio ia escolher entre ela e a outra irmã dela qual das duas iria se casar. Isso antes dela firmar o contrato com o Dom Pedro. E esse tio prefere a mais nova, a irmã mais nova dela, e ela acha que ela vai ficar para a titia, né? E aí ela brinca com o pai que se ela não se casasse, ele poderia nomeá-la mineralogista-chefe lá de Olha. Viena, do palácio. Então, assim, tem toda uma questão. Ela é enganada pelo Marialva, pelo Marquês de Marialva, que vai fazer o casamento dela com o Dom Pedro, porque ele descobre que ela gostava de mineralogia. Então, ela mente, dizendo que o príncipe aqui no Brasil também gostava de mineralogia. Então, ela escreve uma carta toda entusiasmada para a irmã, para Maria Luísa, dizendo que o príncipe também gosta de mineralogia, né? Então, você vê que realmente ela gostava. Mas, assim, hoje em dia, por exemplo, nós temos o herbário que ela legou para o filho dela, que ficou para o filho dela, para o Dom Pedro II, que foi uma das coisas que sobreviveram ao incêndio lá do Museu Nacional. É um herbário que ela colecionou de plantas e foi anotando tudo, que está hoje no horto lá do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Então, assim, ela fazia questão, ela amava a natureza. No Rio de Janeiro, apesar do calor e tudo mais, a grande paixão dela era pegar um cavalo e se meter no meio da mata, achando espécies, minerais. Assim, por exemplo, caçando borboleta, ela vai achar um antigo general do Napoleão morando na Tijuca, o Hogendorp. Então, assim, e ela fala das borboletas, que eram imensas, as cartas dela, que eu trago no livro, tanto para a irmã, Maria Luísa, que era a principal correspondente dela, quanto para a tia e para alguns outros familiares, é muito rico nisso, porque também isso fazia parte da criação deles. Eles tinham os próprios jardins para serem cultivados no Schönbrunn. E isso era uma coisa que eles faziam em família. Então, a questão de enxerto. A Maria Luísa, como imperatriz da França, vai mandar muitas espécies, tanto para Leopoldina em Viena, na época ainda ela era solteira, quanto para o pai, o imperador da Áustria. E esse intercâmbio familiar de espécies, tanto animais quanto minerais e vegetais, ela vai continuar. Então, antes dela chegar no Brasil, eles param na Ilha da Madeira, que era o último ponto para Aham. abastecer para seguir. Então, lá na Ilha da Madeira, ela já pega espécies que o pai pode se interessar para tentar cultivar em Viena. Então, essa coisa científica, né, esse espírito científico, vai estar sempre presente nela. E aí a gente vê as trocas que ela faz com outras pessoas aqui no Brasil, os intercâmbios, ela manda muita coisa para ter uma ideia. Junto com ela veio uma expedição científica patrocinada pelo governo de Viena, que acaba criando um museu brasileiro em Viena, com essas espécies que, inclusive, ela também vai contribuir mandando. O Paulo, eu estava lendo que ela falava 6 línguas, é isso? Ela falava muitas línguas, inclusive quando ela não queria ser já ainda pequena, ainda jovem, em cartas para a irmã, lá em Viena, ela misturava o alemão com o inglês, que não era uma língua tão como é hoje, né? A língua mais falada Fluente. na época era o francês. Então, às vezes, quando ela não queria que alguém, ela criava um sistema que ela mesclava as duas línguas. Então, E o português? Ela falava o português? português, ela começa a aprender assim que começam as tratativas do contrato dela com o Dom Pedro. Então ela começa a aprender português em Viena.
porque ela sabia que ela ia assumir. Então, tem essa questão da cultura de você estar predisposta, você vai ser a rainha daquele país, você vai ter que aprender os costumes, a língua e tudo mais. Então é muito engraçado, ela manda logo, ela começa a aprender o português e ainda lá em Viena mesmo, ela manda uma carta para Maria Luísa, assim, com aquele minha pai, minha cavalo, sabe? Aquela coisa meio... Mas aí ela vai desenvolvendo e você tem cartas, principalmente aqui no Brasil, já em 21, 22, 23, 24, para pessoas da corte, para Dom Pedro e tal, que você vê um português bem já fluente. Então ela já desembarca no Brasil já falando um pouco, pelo menos, de português. Paulo, entre as tratativas de casamento e ela vir para o Brasil, quanto tempo demorava isso? Geralmente 1 ano, 6 meses? Demorou mais ou menos 1 ano para fechar toda a questão diplomática e tudo mais. Só que para ela vir para o Brasil demorou mais tempo ainda, porque a gente estava tendo aqui no Brasil, nessa época, a Revolução Pernambucana. Então, os navios que eram para cruzar o Atlântico para trazê-la acabaram tendo que ir para a rebelião que saíram do Rio de Janeiro e foram para Pernambuco. Então tem um atraso, tem um gap aí entre a partida dela de Viena para Florença e de lá para o embarque que ela ia fazer na Itália, em Nápoles, para o Brasil. Então ela fica enrolando ela lá na Itália, mandando ela para vários lugares. Ela vai para Florença, ela vai para Pisa, ela vai visitar Veneza, ela revê a irmã, ela vai para Poggio Imperiale, ela vai para vários lugares na Itália enquanto esses navios não chegam. E que era meio que uma maldade, vamos dizer assim, dos diplomatas portugueses, que eles sabiam que esses navios iam demorar para chegar. Mas eles tinham medo que ela ficasse retida na Europa, porque a Inglaterra queria que a corte voltasse o mais rapidamente para a Europa. E eles viam na possibilidade de reter a Leopoldina na Europa uma forma de forçar essa corte a retornar mais rápido. Então, assim, o tempo todo ela está sempre no meio de forças antagonistas. Agora, que idade que ela tinha quando ela chegou ao Brasil? Ela não tinha 20 anos, ela é de 97, do começo de 97, 17, 18, 19 anos, uma coisa assim. Ela era um pouco mais nova ela é mais velha que o Dom Pedro, né? Porque ela é de 97, ele é de 98, de setembro de 98, ela é de 22 de janeiro de 97. Então ela é bem jovem, mas assim, essa questão é meio relativa na época, porque as crianças elas já começavam a ter educação desde 4, 5 anos de idade, você já tinha tutor. Então é bem diferente do que a gente tem hoje. Né? É muito diferente. E a expectativa de vida também. Era outra. Então, bom, ela era bem outra. Ela chega no Brasil, se depara com uma realidade completamente diferente da Europa, né? Clima, comida, o grande choque. Povo, paisagem, tudo. E aí, como é que ela acaba se envolvendo tanto em política ao ponto de ser uma figura tão importante como você descreve no livro? Então, só corrigindo aqui, ela chega aqui com 20 anos de idade. Só para... eu preciso de papel e caneta para olhar e de cabeça não sou rápido. Data, às vezes, é isso. E aí o que acontece? Ela... em 1820 a gente tem a Revolução no Porto, em Portugal, que muda o sistema. Então você tinha até então um semi-absolutismo do Dom João VI, e com essa revolta do Porto, eles instituem um novo governo lá em Portugal e abrem o início do que seria uma Assembleia Constituinte. Até então Portugal era governado pelo rei aqui no Brasil, pelo Dom João VI aqui no Brasil, e eles querem mudar essa situação. Eles querem que o Dom João volte para lá e que Portugal finalmente tenha uma Constituição. Então, tudo aquilo que foi conquistado lá com a Revolução Francesa, na França, tal, eles querem implementar em Portugal. Quer dizer, a ascensão da burguesia ao poder.
e essa burguesia exige o retorno do rei. Você tem essa questão do liberalismo, então, em voga, e aí o Dom João deixa o Dom Pedro aqui no Brasil, junto com a família, com a Dona Leopoldina e com os filhos que ele já tinha, e ele parte com a corte para Portugal. Eles começam a perceber o quê? Que essa corte, basicamente, ela coloca o Dom João praticamente como prisioneiro. Ele não manda mais nada, tudo é decidido pela corte, pela Assembleia, né? Eu falo corte, entendam a Assembleia Constituinte Portuguesa. Então, esses deputados é que vão acabar decidindo. O Dom João brincava que ele pegava, abria o jornal e dizia: vamos ver o que eu decidi ontem. Que quem decidia era a corte em nome do rei. Né? Então ele não mandava mais nada. E essas cortes, elas começam a deliberar muitas coisas referentes ao Brasil sem que os deputados do Brasil tenham chegado lá. Então, uma delas é o retorno do príncipe regente para lá, o fechamento de tribunais e um monte de coisa. É quase praticamente uma recolonização do Brasil. Eles querem esvaziar. É outro estágio, é voltar ao estágio anterior. E aí é uma coisa interessante, porque até então você não tinha essa mentalidade que a gente tem hoje, o Brasil, os brasileiros. Esses deputados que vão do Brasil para a Europa, para Portugal, representando as suas províncias, eles tinham interesses locais, eles não pensavam no Brasil como um todo. Só que essas cortes portuguesas, elas acabam fazendo com que esses deputados se unam. E aí sim, você acaba criando uma ideia de Brasil, uma união lá na Europa. Uma identidade. Tipo assim, viram nós contra eles, né? Os portugueses contra os brasileiros. E aí, com isso, aqui cria-se no Brasil uma questão do tipo, nós não vamos... José Bonifácio, em São Paulo, o Clemente Pereira e vários outros, eles começam a criar essa questão do tipo, nós não vamos aceitar o que Portugal está querendo fazer agora com a gente. Então, assim, eles tentam se aproximar do príncipe, que até então estava relutante em romper com o pai, e ele ainda estava pensando que ele poderia ser tirado da linha de sucessão do trono português, e a Leopoldina já tinha visto que, assim, que isso era uma... tipo, isso já não estava importando mais, né? Porque ela começa a perceber que se eles saíssem daqui do Brasil, que era o que as cortes portuguesas queriam, que era esvaziamento do centro do poder no Rio de Janeiro, sobre a jurisdição do príncipe, provavelmente isso daqui implodiria. O Brasil implodiria em países como aconteceu na América Espanhola, né, quando você tem a queda do regime colonial espanhol. Então, ela percebe isso, José Bonifácio percebe isso, várias pessoas percebem isso. Então, a ideia é fazer com que o Dom Pedro perceba isso. E aí também entra toda a questão de herança do trono, né? Familiar também, né? Também. Porque assim, lá em Portugal, se eles retornassem, era uma incógnita o que ia acontecer perante o que eles sabiam que estava acontecendo com o Dom João, que ele era praticamente um virtual prisioneiro das cortes. Se eles continuassem no Brasil com o apoio político que eles estavam recebendo, pelo menos eles garantiam um trono para a família. Então, era mais negócio eles continuarem aqui no Brasil. E isso a Leopoldina percebe muito antes que o Dom Pedro. E aí começa toda a articulação dele para o Fico, que a gente viveu agora dia 9 de janeiro, foi os 200 anos do Fico. Então, que é quando ele decide ficar no Brasil. Só que toda essa articulação, a gente vê por cartas dela para o secretário dela e para outras pessoas, que é sempre ela agindo nos bastidores, entre essas forças políticas e o marido. Entendi. Então, você percebe que havia um entendimento superior da parte dela, que às vezes não atingia tanto o marido. Ele era mais devagarzinho em relação a algumas coisas, inexperiente em relação a algumas coisas. Eu acho que talvez essa experiência dela, familiar, na Áustria,
que o Império Austro-Húngaro foi poderosíssimo, né? Importantíssimo. Ela tinha talvez uma visão de geopolítica muito maior do que a dele, que vivia no Brasil, né? Que talvez Sim, não até porque ela tivesse passou por essa toda. experiência. Pois é. Ela teve que fugir duas vezes de Viena. Uma delas, a mãe dela acaba adoecendo e morre, a madrasta. Então, assim, a mãe é madrasta, né? Ela perde a mãe, a madrasta, enfim. É uma desgraça total. Ela vê todos os parentes dela chegarem exilados Ela tinha em uma vivência Viena. diferente, muito diferente da dele. Muito, muito. E a vivência dela era uma vivência em muitos pontos, até cultural, superior a eles. Tem uma brincadeira, não, tem uma história que ela tinha comprado uns cavalos para dar de presente para ele. E ele, quando recebe os cavalos, ele fala: são os cavalos mais lindos do mundo. E ela olha assim, meio condescendente: não, não, tem coisa muito melhor, sabe? Assim, Mas você a que não gente pode. conhece. Ô, Paulo, a gente tem que imaginar que ele morava no Brasil antes colônia, depois É, unido ao Império. E ela morava no centro do mundo, na verdade, né? é Porque o diferente, Império né? Austro-Húngaro era um poder, né? Era lindo, era um E poder, era uma coisa incrível. Então é uma diferença de gritante. gritante, né? De experiência de vida e de experiência mesmo de ver as coisas, né? Porque era muito difícil você entrar em contato com algo que estava na Europa, né? A gente não tinha a velocidade que é de informação também, né? Que a gente tem Pois hoje, é. né? A gente tem que lembrar disso. Então, assim, ela era muito mais experiente, assim, nessa questão da política do que ele, pelo menos essa coisa de agir nos bastidores. E isso vai, obviamente, levando a esse processo que vai culminar no 7 de setembro, mas que antes de ele vir para São Paulo, ele nomeia ela, né? Ela é a primeira mulher a governar o Brasil como um corpo de nação já independente, como o Reino do Brasil. Né? Ele nomeia ela como regente em agosto de 22 e em 2 de setembro de 1822 é ela que preside o Conselho de Estado que vai deliberar o que eles vão fazer aqui no Brasil, porque está chegando as ordens novamente de Portugal, de que é para prender o José Bonifácio por insubordinação e ele mandar para Lisboa, é para fazer cumprir as ordens, eles voltarem para cá, para fechar os tribunais, para fazer um monte de coisa que era sabe, era o fim, né, era o ultimato, e aí ela escreve uma carta para o Dom Pedro, que é muito forte, que ela fala o pomo está É maduro, maduro. colheio já antes que apodreça, e fala outras coisas, e ela é incisiva, ela tem um trecho da carta que diz que você me disse o que ireis fazer em São Paulo, fazei-o já. Assim, do seu lado existe toda uma população que está. Tipo, ela é bem incisiva e tem assim, as memórias do conselheiro Drummond, que era uma das pessoas presentes ao Conselho de Estado, que ele vê a carta, que o José Bonifácio mostra a carta que ela tinha escrito, né, contundente para o Dom Pedro, nesse 2 de setembro, e aí esse conselheiro Drummond elogia ela, né? E aí o José Bonifácio, meu amigo, eu queria que ela fosse ele, sabe assim? Se a Leopoldina fosse o Dom Pedro, a coisa já estava feita já fazia muito Quer tempo. dizer que ela era uma mulher empoderada nesse aspecto, né? Ela Exatamente, tinha uma postura muito forte. muito. Ela era decidida, né? E o Dom Pedro, como bom libriano, o que eu faço agora? Então, E qual era o e signo aí, dela, da Leopoldina, então? ai, Você não falou? sei, janeiro, eu acho que é peixes, eu acho que a Ah, não, Leopoldina é peixe. janeiro, eu acho que é. Não sei, acho que é Ou é aquário, né? Não? aquário? Não lembro. Eu Não sei que sei. ele é libriano. Janeiro, ai, Porque já. Capricórnio, né? Capricórnio, eu acho que é Ah, Capricórnio. porque Acho que ela é começa no. Capricórnio. É, Bom, mas isso não a, a- é o mais importante. não, aí já foge de Ô, história, eu Paulo, tava vem cá, a gente brincando. sabe que na história, quando a gente aprende, não, teve assim, independência ou morte, parece que foi tudo E- bem, né? E aí? não, e E acabou. o E day aí after? E o day after do pois é. Brasil, né? O Day After, na realidade, é que assim, ninguém sabia muito bem o que ia ser.
porque o Dom Pedro é aclamado rei de São Paulo na noite do 7 de setembro, no antigo Teatro da Ópera, que ficava no pátio do colégio. No dia 8, ele faz uma proclamação aos paulistas, onde aparece pela primeira vez escrito a frase, o lema, independência ou morte. E aí ele parte para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro é que aí eles vão começar a pensar o que realmente eles vão fazer. Porque a ideia inicial era um rompimento político. Ainda havia aqueles que pensavam em não romper definitivamente com Portugal, de ainda manter o Dom João como rei do Brasil, mas aqui com, por exemplo, como é a Austrália, Nova Zelândia e o Com Canadá a em relação. Commonwealth, com a Commonwealth, Isso, com a entendeu? Rainha Isabel. Era uma ideia assim, entendeu? Manter o Dom João como chefe de Estado, mas o Dom Pedro ou outra pessoa como chefe do governo e ter uma constituição independente e tal. Ao longo do mês de setembro é que vai se decidir que não, que o ideal é o rompimento, e aí começa então toda a ideia da criação, da aclamação do Dom Pedro pelas câmaras e vilas do Brasil como imperador do Brasil, e ele é aclamado no Rio de Janeiro em 12 de outubro, no E aniversário dele. não há nenhuma revolta dos portugueses aqui ou Várias, daqueles que eram várias. contra? Pois é, queria que você falasse. Várias, porque estoura, por exemplo, na Bahia, antes do 7 de setembro, os baianos já estão em armas contra os portugueses. Você tem no começo de janeiro o assassinato da Sorora Angélica, Senhor da Angélica. abadesa do convento da Lapa, que ela é assassinada porque os portugueses invadem o convento atrás de pessoas que seriam contrárias ao governo português. E aí isso aí na a Vila de Cachoeira vai falar que é a favor do príncipe contra as cortes de Lisboa e vai ser bombardeada. Então você começa uma luta pela independência na Bahia no começo de setembro, agosto, setembro de 22, antes do Dom Pedro dar o grito lá no 7 de setembro. E isso vai se prolongar por algum tempo, e só em 25, 26, que você vai ter a finalização disso tudo com o Tratado de Paz e Aliança entre Brasil e Portugal. Mas você vai ter várias batalhas. Em 23, o último lugar, Maranhão não quer se ligar ao Brasil, porque você tinha um grande problema nessa época, que era o quê? Era o regime de ventos. Então, assim, para o norte e nordeste era muito mais rápido se comunicar com Portugal do que eles conseguirem fazer um navio chegar no Brasil, no Rio. Então, até mesmo a questão da comunicação pesa nesse primeiro momento de decidir quem que vai ficar com quem, entendeu? Se a gente quer Entendi. Portugal ou quer o Rio de Janeiro. Então, é um movimento muito mais complexo do que se acredita. Você vai ter várias batalhas, você vai ter várias chacinas. Não, no Rio de Janeiro acontece poucas coisas, São Paulo também, mas Norte e Nordeste é onde realmente você vai ter batalhas da independência, né? Que a gente é um povo muito pacífico, então a gente finge que não teve nada. É verdade. Isso é uma ficção. Agora, É. o Paulo, voltando à vida pessoal da nossa imperatriz Leopoldina, ela teve quantos filhos no final? Porque foram vários filhos, né? Muitos. E ela morreu muito jovem também vítima já de um problema da gravidez, da última gravidez. É isso? Então, isso eu não posso contar muita coisa, porque na reedição eu estou preparando a reedição desse livro, que vai ser um box que a editora vai lançar, que é o box do Bicentenário, que é a biografia do Dom Pedro e a biografia dela. E eu consegui um laudo médico, que teve um médico português, que é uma pessoa muito capacitada, que ele fez os estudos em cima dos boletins médicos da dona Leopoldina. E aí ele chega à conclusão de efetivamente por que ela morreu. Mas eu já posso adiantar que não foi por causa da gravidez. E foi uma outra doença. Aí também dizem que ele chutou a Leopoldina quando foi. Porque ele deixou ela na regência pela última vez. Né? Ela foi regente do Brasil em 26. Não, em 1826 também, quando ele parte para o sul
para levar tropas de reforço para a Guerra da Cisplatina, né? O Uruguai, né? Estava se separando do Brasil e era a antiga província da Cisplatina. E ele deixa ela como regente, então é nessa regência que ela morre. E ela já estava doente antes e aí a questão, ela estava grávida de mais um menino e ela aborta o feto masculino um pouco antes de falecer. E há uma Isso grande aos comoção. 29 anos. Isso aos 29 29 anos. anos, 11 de dezembro de 1826. E que houve uma grande comoção no Rio de Janeiro, né? Isso, Porque houve uma grande. gostavam muito dela, né? Ela era muito boa, Sim, ela tinha uma imagem muito forte aqui, né? sim. E essa imagem vai perdurar, porque para São Paulo conseguir trazer o corpo dela para cá foi um parto, foi uma briga miserável em 1954, no quarto centenário da cidade de São Paulo. Os paulistas quiseram trazê-la para cá para colocar no Monumento do Ipiranga, em homenagem à independência e tal. E aí tem uma briga com o mosteiro, o convento de Santo Antônio, na Carioca, porque ficava lá o corpo dela. E eles não queriam deixá-la, não queriam deixar o corpo dela vir para São Paulo de nenhum. Então tem todo esse mito, essa memória que vai se desenvolver ao redor dela, que é uma forma também de apagamento. Porque se você vê as orações fúnebres, o que é falado quando ela morre, principalmente por padres, por religiosos que participaram, Frei Sampaio e outros que participaram, Monte Alverne, e outros que participaram do processo de independência, eles fazem questão de nomear a participação dela no processo de independência do Brasil, quando ela morre, nos discursos fúnebres que são feitos nas missas e tal. Ao longo dos anos, essa participação política dela vai se apagando. E aí ela vira só a mãe do Dom Pedro II e a esposa do Dom Pedro I, como se lugar de mulher não fosse na política também. Né? Então existe um certo apagamento que dos anos de algumas décadas para cá, ela vem se tentando mudar essa imaginação. Na verdade, começa no centenário da morte dela, em 1926, quando sai a primeira obra que mostra, mas é uma coisa muito fechada, é uma publicação do Arquivo Nacional que mostra essas cartas dela pro secretário dela, que mostra a participação dela no FICO. E assim, ao longo dos anos, aí tem a biografia do Berac, de 72, e que também é uma coisa muito fechada, não é uma coisa publicizada. E aí tem a minha biografia, que aí eu vou nessas fontes e abro outras, inclusive fora do Brasil, e mais nessa parte da criação, da força da criação que ela teve e de como ela não era uma pessoa apagada, não era uma pessoa que se deixava facilmente dominar. Isso a gente percebe pelas cartas, as cartas da Condessa de Cumburg, que veio com ela, que eu consegui esse material e eu transcrevi. E são as cartas dessa Condessa para o pai dela, em Viena, contando os bastidores dessa viagem de Viena até ela conseguir chegar no Brasil. Então, como que era o dia a dia no navio, como que era o dia a dia de conviver de perto com a Leopoldina. Então você vê que não era uma pessoa doce, pacífica e que aceitava Imagino. tudo calmamente. Não, não posso nem imaginar que ela fosse assim. Ô, Paulo, olha, eu quero te agradecer muito aqui a nossa live, já está chegando o nosso momento, foi maravilhoso. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre a história do Brasil, sabe? É muito importante. Eu acho que você e o Laurentino Gomes são dois homens que importantíssimos para essa memória, que vocês trabalham Obrigado. essa área de uma forma realmente fascinante, né? Que a gente fica envolvido na história quando a gente ouve. Então, Mas a gente tem que parabéns. puxar o pessoal para a história. A gente não pode transformar ela em árida, em coisa chata. Pois é, então isso é maravilhoso. E eu espero poder fazer uma outra live com você sobre Dom Pedro II, porque eu Claro. acho que é uma figura maravilhosa, Dom Pedro II.
e um sábio, uma pessoa assim cultíssima que a gente precisa também falar mais sobre ele. E Claro, eu, e vamos eu fazer quero sim. muito te agradecer toda essa live sobre a Imperatriz Leopoldina, que merece ser lembrada desta forma, como uma grande mulher. Muito Muito obrigada, obrigado, Paulo. Márcia, pelo convite e fico aí à disposição. Obrigada, Paulo, e parabéns pelo seu trabalho, hein? Muito Maravilhoso. obrigado. Obrigado mesmo. Tchau, tchau. Um Prazer. grande abraço, boa noite. Gente, Boa espero que vocês noite. tenham gostado. História, a gente tem que conhecer a história. O Paulo Resulti é um historiador maravilhoso e eu quero fazer uma outra live com ele falando sobre Dom Pedro II, que eu acho que a gente tem mesmo que reconhecer as nossas raízes. Uma boa noite para todos vocês. Eu estou de volta ainda essa semana aqui na live, viu? Até lá.